Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar da Solution. Eu me chamo Júlia e sou responsável pelo setor de comunicação e marketing aqui da empresa. O assunto do nosso encontro de hoje foi escolhido pela nossa enquete no LinkedIn e será sobre o setor florestal. E durante o nosso encontro, vocês irão conferir como aprimorar a gestão das informações dos talhões, automatizar o controle dos processos logísticos, ter mais segurança e eficiência nas operações em campo. Daremos início agora ao nosso webinar, que será apresentado por Danilo de Lima, diretor comercial aqui da Solution. Tenham um ótimo webinar e obrigado novamente pela presença. Boa tarde, pessoal. Vamos começar, então, o nosso webinar desse mês de novembro, como o FME está revolucionando a gestão florestal. Então, o objetivo aí, durante esses minutos, é nós passarmos, o conhecimento que nós utilizamos no setor florestal, de acordo com a plataforma que nós trabalhamos, nós desenvolvemos os nossos fluxos, que nós desenvolvemos os nossos serviços, que é a plataforma FME. Bom, meu nome é Danilo de Lima, a Júlia comentou aí para vocês, diretor comercial, e certificado da Safe Software internacionalmente, tanto para ministrar treinamento, quanto para a questão de desenvolvimento do Workspace. Trabalho aí com a plataforma FME há mais de 15 anos. Sobre nós, bem rapidamente, sobre a Solution, para quem não conhece, nós somos representantes de Safe Software aqui no Brasil e na América. Estamos localizados aqui na cidade de São José dos Campos, no interior de São Paulo, entre São Paulo e Rio de Janeiro, e somos provedores Safe Software, como eu comentei com vocês, Silver Partner, e possuímos todas as certificações disponíveis aí pela Safe Software. Então, constantemente, a nossa equipe técnica, ela tem as certificações renovadas todos os anos, mediante treinamentos, mediante alguns exercícios muito interessantes aí de reciclagem. O que nós colocamos aqui para vocês durante esses minutos para nós abordarmos sobre o setor florestal, uma pequena descrição, os departamentos florestais, aonde nós podemos enxergar, aonde tem informações, aonde tem dados, o FME pode estar incorporado ali. Os desafios, e ali a gente vai começar com alguns exemplos de caderno de mapas, a geração de caderno de mapas ali através de seus talhões, talhamento automático, reports com FMS, nós conseguimos fazer esse tipo de configuração, esse tipo de relatório, tipo de integrações que nós conseguimos fazer, simulação de arraste de madeira e outras análises que o FME pode estar fazendo para o nosso setor aí florestal, agroflorestal, Rapidamente, antes de entrarmos ali no setor florestal, eu particularmente gosto muito desse slide, onde ele demonstra a evolução da plataforma FME. Para quem não conhece, é uma plataforma integradora de dados, ETL, visual, drag and drop, não precisa usar linhas de código. E nesse slide aí nós conseguimos ver a evolução da quantidade de formatos que ele consegue ler, que ele consegue escrever ao longo do tempo. Nós estamos falando no ano de 2023 em mais de 500 formatos diferentes atendidos pelo FME. Em uma única licença, você tem acesso aí a nuvens de pontos, imagens de drones, imagens de satélite. Eu preciso buscar automaticamente imagens do Sentinel, imagens do Planet, utilizando a API, trazendo para o meu Office, trazendo para o meu escritório, para o centro de controle, trabalhando essas informações, gerando reports, ao mesmo tempo se conectando à IoT, Internet das Coisas, se conectando ao maquinário da John Deere, da Trimble, pela API, em real time, trazendo essas informações, concatenando, cruzando essas informações, validando, Então, em uma única licença, nós temos todos esses tipos de dados disponíveis aí nesse nosso slide, essa questão da integração dos dados. Uma outra informação muito interessante, que o FME é uma ferramenta visual. Eu tenho um exemplo ali que eu vou mostrar o FME na prática, para simular o arraste de madeira. Vocês verão ali que ele é feito por caixinhas, por transformers, essa facilidade do FME de não codificar. Como nós estamos falando do setor florestal, nós colocamos ali 4 departamentos importantes, dentro do setor florestal. O X, o operacional, o inventário, planejamento, aonde no X nós estamos falando de imagens de satélites, imagens de drones, geometrias dos dados, modelo digital de elevação, aí vem feições, tabelas, PDFs, ter uma ferramenta para poder ser o centralizador, ser o meio de campo ali
dos seus insumos é muito importante para fazer o gerenciamento. Então, quando nós estamos falando de GIS, além de fazer esse gerenciamento, fazer as validações, gerar dados. Então, nós estamos falando ali, o FME é muito bem empregado no setor de GIS, vários formatos que o FME consegue ler, consegue trabalhar, né? Consegue se integrar. No setor operacional, aí a gente fala de custo, no que configura construção, colheita, infraestrutura, maquinário. Eu preciso me conectar ao maquinário da John Deere, colher essas informações em real time, da Trimble, da Timber. Eu preciso me conectar a uma API de tempo, ver a estimativa ali, se vai chover nos próximos 5 dias, trazer essas informações em tempo real para dentro do FME. No inventário, levantamento das informações de coleta de dados biofísicos, amostragem socioambiental. Inventário, né, o Inventário Florestal Nacional, né, o IFN, então, que é um dos principais levantamentos realizados pelo governo federal. Vários dados você precisa cruzar, né, você precisa fazer o merge, você precisa fazer as validações para gerar ali os insights, os relatórios do inventário florestal. E no caso do planejamento, a RASH, né, as estradas, analisar através de várias variáveis o melhor caminho para se chegar, o melhor caminho para escoar ali os seus eucaliptos, né? Então, essas análises você pode construir muito bem dentro do FME, né? Basta você ter o conhecimento e ter uma lógica ali do processo que você tem, você consegue incorporar, você consegue usar os transformers ali dentro do FME. Com o decorrer ali dos contatos com os nossos clientes, a gente tem alguns desafios que são apresentados, né? O principal ali que eu vejo é o gerenciamento, gerenciar grandes quantidades de dados, né? Diferentes formatos, dados que estão na minha máquina, dados que estão na nuvem, dados que estão no servidor, dados que são recebidos por e-mail. Você pode utilizar o FME para fazer essa integração. Você tem dentro do FME, dentro da família FME, 2 produtos muito interessantes, né? Que é o FME Form, que eu vou mostrar para vocês, que é onde você constrói a sua lógica de trabalho, é onde você coloca os seus insumos de entrada, os seus dados de entrada. E você tem o FME Flow. O FME Flow, que também vou mostrar para vocês, além de automatizar o que você cria no FME Form, você vincula a serviços, você vincula a notificações. Eu quero receber um e-mail toda vez que, por exemplo, extrair informações ali para gerar o meu inventário florestal. Toda vez que executar o fluxo com sucesso, eu recebo um SMS. Eu recebo uma mensagem no WhatsApp. Integrar. Toda vez que eu receber um e-mail com um determinado título, eu quero que o FME Flow vai lá, abre uma caixa de e-mail que a gente configura para ele fazer essa leitura em real time, faça o download do anexo, pega esse anexo, vai ser a entrada do meu fluxo para trabalhar e gerar vários insights. Acesso a várias informações locais ou armazenamento em cloud, aquilo que eu falei para vocês, vários dados, vários insumos que estão localmente, na nuvem, a gente consegue fazer esse tipo de extração ali dentro do FME. Integração de dados espaciais e de negócios para o entendimento do real cenário, né? Dados tabulares, geometrias, dados espaciais, traga para o FME, dados que estão no website, preciso fazer um scrap dessas informações, traga para o FME, preciso implementar machine learning, identificar aonde tem falha de plantio, traga para o FME, tá? Automatizar essas tarefas todos os dias. Eu tenho uma recorrência ali para gerar um relatório, por exemplo, eu tenho que me conectar a um banco, tem várias informações da produtividade dos meus talhões ali, da produção do eucalipto. Eu quero que todos os dias o FME vai lá nesse banco de dados, que é alimentado diariamente por uma outra plataforma ou pelo FME, extrai essas informações, gera vários insights ali para mim, vários relatórios, todos os dias às 18 horas. Existem as tarefas esqueduladas que você coloca dentro do FME Flow, além do serviço de notificações que eu falei para vocês. Então, a ideia central do FME é você ter a automatização, você ter ganhos ali de tempo nas suas tarefas ali, utilizando a plataforma FME. Teve um cliente lá do Florestal, né? Tá lá no nosso canal no YouTube também, eles fizeram uma apresentação aonde eles mapearam toda a sua produtividade.
através de drones. E eles precisavam extrair as copas das árvores. A gente está falando de mais de 125 mil hectares. Extrair as copas das árvores e cruzar com o CAR, gerando quantitativo. Pessoal, sem o FME, eles levavam mais de 45 dias. E eles tentavam, colocavam para rodar numa outra plataforma e muitas das vezes dava crash nessa plataforma por conta do espaço, da performance. Sentamos com eles, qual que é o desafio de vocês? A gente precisa processar 125 mil, acho que é 125 mil ou 115 mil hectares de imagens de drones, extrair dali, fazer a leitura do LiDAR e desenhar ali a copa das árvores, calculando o volume delas. Nós montamos um fluxo ali em 4 mãos, 6 transformers apenas, eles executaram lá esse quantitativo em 4 dias. Então, a gente estava falando de 45 dias, 46, foram executados ali com sucesso em 4 dias. Performance, automatização. Um exemplo que nós colocamos aqui, né, nesse nosso slide, muito interessante, que nós desenvolvemos para o pessoal do agro e florestal, é o caderno de mapas, onde você precisa gerar alguns relatórios, gerar mapas para cada elemento físico, né, ou químico do solo, baseado nas informações dos seus talhões. Essas informações ali de cada elemento físico estão no banco de dados, tudo bem, você faz o merger dessas informações, talhões com os bancos de dados. Então, nesse case ali, criação de um mapa, um PDF cartográfico, igual vocês estão vendo ali no próprio slide. Para cada conjunto de talhões, você tem um PDF gerado, você tem um PDF ali, um fanout. Então, para poder gerar esse mapa de cada elemento físico ou químico do solo, contendo a classificação e a quantidade de área, inicialmente, nós fizemos a interpolação dos pontos georreferenciados, o famoso processo de DW dentro do FME. Utilizamos um único fluxo, fazendo a interpolação dos pontos georreferenciados dos talhões, gerando o IDW para poder fazer o mapa aplicado de cada elemento físico ou químico do solo para cada talhão. Então, você tem um template aí na sua empresa, você pode importar para dentro do FME, que o FME vai entender muito bem esse seu template. E para cada talhão ou para cada conjunto de dados, ele vai gerar relacionamento 1 por 1, né? Para cada talhão, ele gera um relatório. No fim da geração desse caderno de mapas, eu posso gerar o Word também, relatório com o logo da companhia, um cabeçalho, rodapé, e eu simplesmente alimentar, incluir as informações ali dos meus talhões dentro de um Word template. Então, você consegue gerar o PDF, Word, PowerPoint, CSV, Excel, extrapolando ali os limites de entregar as informações para os usuários. Então, nesse caso aí, foi um caderno de mapas, um único fluxo gerando IDW, gerando esses cadernos de mapas ali, simplesmente com as análises dos talhões do cliente. No caso da silvicultura, nós colocamos ali, aproveite mapas, imagens e dados de importantes variáveis florestais para o melhor gerenciamento florestal ativo. Vários dados, né? Então, traga para o FME, deixa a FME trabalhar para vocês. Um processo muito interessante que nós montamos no FME é o talhonamento e atividade da divisão da área a ser plantada, né, a partir de áreas produtivas, em unidades denominadas como talhões. Então, veio um desafio de um cliente, pessoal, Solution, manualmente aqui eu levo um dia, todos os dias, abrir os talhões, trazer as outras variáveis, os outros vetores que afetam ali, né, que são importantes para o talhonamento automático, monto, faço as configurações das variáveis, coloco as regras, não pode criar talhonamento menor que 30 metros quadrados. Bom, isso daí na mão, ele levava um dia ou meio período ali, dependendo do dia. Então, nós falamos, não aceitamos esse desafio, traga para nós ali uma amostra de dados, quanto tempo você leva? Colocou no Excel o tempo, eu levo meio período para fazer esse exemplo. Nós montamos o fluxo, o cliente falou, vamos montar aqui uma lógica, 12 transformers para criar esse talhonamento automático a partir dos talhões e outras variáveis dos insumos ali para levar em consideração para a criação do talhonamento automático. Então, você monta uma vez o fluxo,
levamos um dia e meio para montar o fluxo, mas depois que você monta o fluxo, os insumos de talhões que pode estar na máquina, no servidor, rodar, ser executados com essa lógica que nós construímos com o cliente. E esse fluxo, ele executa em 13 segundos. Então, isso que é bom na FME. Você monta uma vez só, deixa lá, esquedulado, agendado no FME Flow, que ele vai executando para você a partir de triggers, né? A cada recebimento de e-mail, ele roda esse processamento de talhonamento automático, criação de mapas, ou qualquer outro tipo de processo que a gente consegue fazer no FME. Ou um outro trigger, aí, um outro disparo de maneira automática, schedule, né? Leitura de e-mail, leitura de FTP. Alguém colocou um talhão no FTP da companhia, o fluxo já vai lá, identifica, tem um talhão novo dentro daquele FTP, pega ou na Amazon, ou no Google Drive, tem muitas formas de comunicação ali, integração do FME, ou WhatsApp, que eu vou mostrar um pouco mais para frente. Então, aqui nós colocamos, né, os problemas, nesse caso, do talhonamento automático, quando o cliente veio nos procurar. Planejamento das divisões dos talhões ali, né, do plantio dos próximos anos, era muito demorado, que eu levo para vocês. A alocação das vias de acesso à área plantária, então você tinha ali vetores que identificavam as vias de acesso para chegar naquelas áreas produtivas, tem que levar em consideração para criar o talhonamento. Histórico das propriedades das áreas produtivas estavam em um banco de dados e para o FME tem barreiras, eu posso acessar banco de dados SAP, HANA, espacial, não espacial, Oracle, Raster, né? SQL, Push, Geodatabase, ArcSDE, via ArcSDE. Então, a gente está falando de todos os tipos de bancos de dados ali com o FME. Esses históricos estavam armazenados em bancos de dados a partir de uma chave ali em comum entre os talhões, shapefile e banco de dados, contendo informações apenas tabulares. Criação de regras, identificação de registros dos talhões e tinha problema da declividade do solo, tinha que ser analisado também, né? A solução, a identificação e criação das rotas de acesso, mapeamento da declividade da rota, teste plantado, no caso. Eu tenho essa declividade, eu posso pegar lá do IBGE, lá da Embrapa também, de maneira automática, colocando um transformer para ir lá no site da Embrapa, trazer aquele MDT, aquele dado de declividade de maneira automática, fazer download e já processar essas informações. E a solução também foi a criação de regras topológicas de cadastro, fazendo merge de acordo com a solicitação do cliente. E ali, como resultados, né, pessoal? A automatização e performance. A automatização do quê? Cria o fluxo no FME Form e deixa esquedulado lá no FME Flow. Performance, várias quantidades de dados, milhões de dados, eu posso pegar ali e transitar no FME sem nenhum problema. Geração, o resultado final foi a geração de um PDF do talhonamento, mas no mesmo fluxo eu posso gravar em shapefile, eu posso gerar em KML, eu estou falando de relacionamento de um único fluxo, N para N, tá, pessoal? E depois que gera o relatório, acho que está ao contrário ali, ele enviava por e-mail, tá? Envio dos relatórios por e-mail para os colaboradores cadastrados. Então, você tem como fazer esse tipo de situação. Eu coloquei aqui no FME Flow, bem rapidamente. Então, o que eu tenho? É o FME Flow, aqui ao do lado. Tá? O FME Form, eu vou jogar na tela ali, eu construo a lógica, eu me conecto aos mais de 500 formatos diferentes, certo? É aqui que eu vou colocar os meus dados de entrada e dados de saída, e eu vou colocar essas caixinhas que são os transformadores, fazer as validações e todo o tratamento. Então, FME Flow, pessoal, é o produto da Safe Software que automatiza, que trabalha com streaming de dados, dados que precisam ser coletados em real time, ali das APIs, dos maquinários, para fazer a colheita do eucalipto, trazer a informação do trajeto dele, fazer uma análise, esquedular fluxos e tal. Então, vamos lá. Aqui, uma das possibilidades do FME Flow é criar um app, né? É criar um aplicativo sem linha de código. Como assim? Você pode criar uma loja de aplicativos e passar o link para os usuários apenas realizar o upload dos seus dados. Ao invés de eles falarem assim, ó, olha, eu tenho um fluxo para geração de talhonamento automático. Você tem aí na sua máquina, Danilo,
Gera para mim? Aí ele vai, me manda por e-mail, abre o e-mail, faço o download. Não. Aí uma outra pessoa, Danilo, faz uma conversão ali de CAD para GIS para mim? Aí eu paro. Não. O que você faz dentro do FME Flow? Você monta apps dentro de uma loja bem simples, tá? Você não precisa saber HTML, não precisa saber nada. Você monta funcionalidades com FME e manda para os usuários o link. Focos de queimadas e incêndios. Então, focos de queimadas e incêndios disponibilizados diariamente pelo INPE. Neste app, o usuário escolhe qual estado brasileiro a ser analisado espacialmente. Então, ele vai lá, quero da Bahia, eu quero espacializar todos os pontos de incêndios da Bahia. Quando dá um OK, o que tem por trás? Um fluxo que está indo lá no site do INPE, trazendo essas informações, trabalhando e espacializando esses pontos, gerando um relatório para mim. Então, são apps que você constrói no FME sem linha de código, você não precisa saber nada. CIGEF, por exemplo, no Cadastro Nacional de Imóveis Rurais. O sistema CIGEF é uma ferramenta pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. Neste app, realizamos a requisição do download de todas as áreas, então você pode mandar o link para os usuários da sua companhia e falar, toma o link aí, vocês sobem os seus dados dos talhões na hora que vocês quiserem, que vai ter um fluxo lá que vai pegar esses talhões, que você vai fazer o upload, e vai processar, fazer o talhonamento automático, vai gerar o caderno de mapas. Então, você monta um app, disponibiliza esse link. Esse link, olha que interessante, pode ser acessado via browser, correto? Ou via mobile. Também existe um aplicativo da Safe Software que lhe permite fazer essa comunicação com o FME Flow. Olha que interessante. Do campo, eu faço a requisição de fluxos, eu faço o upload. Então, aqui eu desenho uma área de interesse, por exemplo, e aí ele vai fazer um processamento, tem um fluxo que vai lá no CIGEV, faz o download dos imóveis e ele vai analisar dentro daquela área de interesse os imóveis que estão disponíveis ali, cadastrados pelo sistema de gestão fundiária. Aqui, você tem dentro daquele desenho que eu construí na tela, as informações dos polígonos das áreas que estão lá no site da CIGEF. Ao invés de fazer essa consulta na mão, deixa a FME ir lá consultando em real time para vocês e trazendo e disponibilizando via dashboard, via mapas. Tá? Isso daqui a gente está trabalhando ainda. Mas, voltando ali no talhonamento automático, eu dei uma visão geral do que era um app, você coloca o cabeçalho, rodapé, talhonamento automático, eu posso subir os dados, então, esse meu colega de trabalho lá da minha companhia sobe os dados, os shapefiles, né, das áreas produtivas, e o fluxo do FME vai construir, a partir de regras, dentro do FME Form, construindo a 4 mãos com o cliente, o talhonamento automático. Neste caso, olha que interessante, mandei executar, ele gerou um KML, para poder abrir aqui, para mostrar o quê? Ele está pegando o talhonamento, gerando um KML para visualização no Google Earth. Olha só, é um tipo de notificação para KML Network, chama KML Network Link, para que você possa ver em tempo real informações no Google Earth. Olha que interessante. E você customiza como que tem que aparecer esse KML. Danilo, eu queria que gerasse um PDF. Tudo bem. Você volta no fluxo e coloca no seu dado de saída, ao invés de um KML, você coloca um PDF, coloca o Word, você coloca um banco de dados. Nesse caso aqui, nós geramos um KML, onde ele mostra das áreas amarelas, que foram os inputs que eu coloquei nesse FME Flow, as áreas produtivas, e o FME criou o talhonamento ali, automático de acordo com alguns atributos de cada polígono, por exemplo, status da colheita, data, tipo da cultura, subtipo, e o FME, a partir dessas variáveis, ele constrói o polígono envolvente do talhão. Isso daqui, de maneira automática, você pode deixar para que o usuário possa fazer o upload de maneira ali independente, a partir da máquina dele e tal. Tá? Mas eu poderia muito bem deixar esquedulado, o FME indo lá num diretório da companhia, pegando a cada 10 minutos, a cada hora, a cada dia, a cada 3 dias. Você coloca esse tipo de inteligência dentro do FME Flow, tá? Na questão de reports, né? Como que nós conseguimos fazer? Eu tenho um centro de controle que está ali fazendo
todo o gerenciamento dos dados em real time, a leitura das áreas de interesse, cruzando essas informações com informações de clima-tempo, por exemplo, cruzando essas informações no Sentinel, fazendo os recortes das áreas de interesse dos meus talhões lá do eucalipto, cruzando essas informações do satélite com os talhões, gerando reports e mandando para o WhatsApp, mandando para um grupo de usuários da minha companhia, gerando esses reports, gerando todas as informações. Então veio um caso aí para a gente, um desafio muito interessante, porque não existe um dado de entrada ou um dado de saída que chama WhatsApp lá no FME. Nós criamos uma integração aqui, né? A Solute é a única empresa de representantes que criou essa integração com a API do WhatsApp. Então, você tem ali uma liberdade de transitar informações, arquivos muito interessantes, né? Aqui, ó, nós colocamos os problemas, perda operacional da coleta de dados, porque você tem um pessoal que está lá no campo, mandando informações pelo WhatsApp da companhia, eu preciso gerenciar essas informações, eu preciso pegar essas informações do WhatsApp, preciso dedicar um cara só para ficar olhando o WhatsApp lá, o WhatsApp Web, né? Ou alguém mandou um report lá, um Excel, mandou uma posição geográfica, ele vai, pega, salva o botão direito. Não, deixa o FMS se conectar à API do WhatsApp, trazer essas informações, cruzar com o banco de dados ou alimentar o banco de dados, gerando reports, cruzando com clima-tempo, Zeus, ou qualquer outro banco de dados, ou qualquer outro tipo de informação que eu tenha API para fazer comunicação e integração. Tempo de busca e pesquisa dos dados climáticos levava-se muito tempo, né, pessoal? Eu olho, vejo lá, os meus talhões estão na cidade de, sei lá, Suzano. Aí eu entro no site do Climatempo, procuro Suzano, previsão dos próximos 5 dias. Nós temos um fluxo que vai até o site do Climatempo, manda a localidade para a URL fazer a pesquisa e traz as informações ali para a cidade de Suzano, onde estão os nossos talhões, nos próximos 5 dias e gera um PDF, um report todo bonitinho, estruturado. Aí depois eu mando por e-mail, mando por WhatsApp, depende da sua necessidade. Criação de relatórios e falha na comunicação com os tomadores de decisão, aquilo que eu falei para vocês. Vários usuários no campo mandando informações, não tem um tempo ali padrão. Toda hora tem gente mandando planilha, mandando foto da plantação, mandando o status do... deu algum problema no sensor do eucalipto tal. Você deixa o FMS conectado à API do WhatsApp, colhendo essas informações. Solução, a automatização das pesquisas nos sites do Climatempo, no servidor lá do Sentinel para trazer o recorte da área de interesse dos talhões, do satélite, do Sentinel. Definição dos parâmetros de busca, o cliente fala para nós. Né, nos próximos 5 dias, para buscar lá no site do Climatempo, nos próximos 10 dias. Separação das informações em planilhas e PDF e envio automático dos relatórios para os gestores. Como resultados, efetividades nos resultados de busca. Claro, você deixa a FME buscar para você. Você não precisa ir lá buscar aquilo que eu falei para vocês, identificar os talhões, em quais cidades estão, para depois ir lá no site do Climatempo e mandar buscar São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Catanduva. Não, deixa a FME pegar por relacionamento espacial, aonde estão seus talhões, através dos municípios brasileiros, que eu pego lá no site do IBGE, Shapefile, cruzo essas informações, ele já vai trazer o atributo que estão esses talhões, se já não tiver, e eu mando lá na URL de busca do Climatempo. Ele traz para mim JSON, eu trabalho esse JSON e gero os insights para os clientes. Tá? Agilidade também, pessoal, no processo de criação dos documentos em planilha e PDF e a configuração dos e-mails para os gestores, recebendo essas informações. Isso tudo integrado FME Form, FME Flow. FME Flow, nunca se esqueçam, para deixar automatizado tudo que você cria no FME Form. Então, essa questão do WhatsApp é muito interessante. Você se comunica com o WhatsApp, o FME busca a palavra que você está falando, é o chatbot. E vai lá no seu banco de dados fazer a consulta e te devolve também. Já fizemos isso daí, tá? Com Ads, com Telegram. Vamos lá, pessoal. Integrações. Um slide muito interessante, onde mostra ali algumas integrações que nós realizamos com o FME, para trazer essas informações do maquinário, para trazer essas informações de estações meteorológicas em tempo real, trazer informações ali, Timber, John Deere, Zeus, informações que estão no maquinário do Trimble.
Nós conectamos com o do Timber também. Tem uma outra que eu não coloquei ali, que era o quê? Uma necessidade de um cliente de agroflorestal. Ele precisava gerar relatórios do maquinário dele. Só que ele já comprou essa plataforma que traz informações. Só que para poder gerar esse relatório, ele tinha que entrar na plataforma e ir selecionando o que ele queria. Data de início e fim. Qual máquina? Qual tipo de relatório? Ele fazer isso na mão. O nosso desafio foi, esse software aí tem API. Então, construímos no FME essa API para se comunicar direto com esse software. E o usuário, simplesmente no FME Flow, vinculado com o fluxo, escolhe, eu quero o maquinário do dia 10 ao dia 12, traz para mim FME. Aí o FME vai, gera PDF, integra com o WhatsApp, mandando e-mail, informando que foi executado com sucesso, a exportação. Então, a integração, pessoal, além do ETL tradicional, né, você tem ali no FME a questão de integração de dados. E a colheita, né? Não falamos de todo o processo ali de uma cadeia do florestal, né? Mas nos processos ali de derrubada, de extração, o FME pode ser muito importante, por exemplo, para fazer simulações. Por exemplo, arrasto de madeira. Você pode fazer no seu escritório ali as simulações, levando em consideração modelo digital, curvas de nível. E essas informações, esses insumos, podem estar lá no site do IBGE, pode estar no outro site. Você usa o FME para se conectar nesses tipos de serviços que oferecem esses dados de entrada, deixa o FME lá, colhendo essas informações para a gente. Eu quero pegar essas informações, cruzar com os dados ali de prospecção de terras, né? Do CIGEP. Subo o meu polígono e ele verifica ali quais as áreas estão próximas àquele meu polígono de interesse que eu quero prospectar. Mas no caso do arrasto de madeira, então, alguns dados, algumas variáveis são muito importantes ali. Teve um cliente de florestal que veio com esse desafio. Então, você tem ali, nesse processo ali de colheita florestal, algumas variáveis, né? Áreas montanhosas, você tem que levar em considerações mapas de curvas de nível, MDT, essas análises você coloca no FME. Mapeamento da área de estudo, uma amostra de dados, ou criar uma malha de pontos em cima dos meus dados de entrada, as áreas de colheita, considerando a declividade, a distância de extração, a escoagem principal. Esse tipo de relacionamento você coloca no FME. Você coloca esse modelo que você tem aí todos os dias de predição, essas variáveis, produtividade, distância, tal, volume de madeira, tudo dentro do FME e deixa ele gerar para você. Deixa eu colocar aqui para a gente. Aqui, perfeito. Olha que interessante. Onde nós temos o caminho principal, os pontos, simulando ali os pontos em cima de um TIFF de MDT que nós pegamos de um site gratuito que fornece o MDT do Brasil inteiro, onde armazena a declividade. Então, criamos uma malha de pontos, ele cruza a malha de pontos com esse TIFF, obtendo essa declividade, né? E as linhas ali de arraste. Então, nós temos aqui, as linhas, né, o TIFF, e o nosso objetivo, que eu coloquei aqui, bem simples, isso são os transformers, relacionamento espacial. Deixa eu rodar aqui. Então, a gente está simulando ali um arraste de madeira, né? Eu poderia colocar outras variáveis, né? Dentro ali do meu fluxo, isso é bem customizado. Levou 22 segundos para fazer algumas análises. É porque eu estou com o cache habilitado. Se eu desabilitar o cache, vai mais rápido ainda. Então, eu tenho aqui, o FME Data Inspector. O FME Data Inspector é apenas para inspecionar o que a gente constrói, inspecionar o dado de entrada que o cliente nos manda, né? O dado que acabou de chegar por e-mail, acabou de chegar do FTP, eu visualizo antes, analiso os atributos, geometria, sistema de coordenadas, se precisar fazer reprojeção, eu faço. Então, eu tenho aqui a linha principal, certo? E eu simulei ali alguns pontos, criei um buffer neles, cruzando esses pontos com o TIFF do MDT, que armazena a declividade. E depois, o que eu fiz? Até chegar à linha principal aqui em cima, de escoagem, do arrasto da madeira, eu tenho o quantitativo, né? Relacionamento espacial, os valores das declividades de um ponto ao outro, até chegar ao eixo principal ali de escoagem. Por exemplo, selecionada essa linha, aqui, esse caminho, eu tenho em relacionamento aqui, 12 pontos de declividade ao longo dessa linha até chegar ao eixo principal, a rua principal, aonde
Cada pedaço de relacionamento, né, com um ponto, com buffer no caso, ele armazena o valor de declividade. E o cliente gostaria de saber o total de declividade presente em cada linha aqui que eu tenho passando por alguns pontos que eu acabei de gerar. Aí eu coloquei aqui um valor somatório, 121, né, no caso dessa linha, no caso da outra linha ali, um caminho até o eixo principal, somatória de valores de declividade extraídos do MDT, que veio de um outro site, é de 90 para essa linha. Então, você vai simulando ali no FME. Eu poderia muito bem gerar krigagem, eu poderia gerar mapas de calor, poderia gerar um mapa temático de acordo com o valor da elevação em 3D, gerando uma outra geometria em 3D, não sei, uma realidade aumentada, é possível no FME, e plotar na mesa ali de reunião, essa declividade, esse arraste de madeira com modelo digital de elevação, essas linhas aí, eixo principal com as linhas de arraste da madeira, com seus valores mostrando, para vocês analisarem antes ali, num cenário, numa sala de guerra, né? Planejar antes, para depois pedir para o pessoal ali em campo fazer a execução, né? Em realidade aumentada. Então, você pode trazer o FME e fazer algumas determinadas tarefas que vocês realizam aí no dia a dia, né? Outras análises que nós já fizemos ali, por exemplo, análise de biomassa, classificação é solo, palha, vegetação, através de análises NDVI, aí o FME manda para o Sentinel a área de interesse, traz o recorte da imagem ali do Sentinel para o computador, né, para o FME faz toda a análise do NDVI, gerando os relatórios. Interpolação, que acabei de falar para vocês, fizemos um de agro também, florestal, análise de aderência de colhedora e algumas análises espaciais também, cruzamentos. Bom, pessoal, tem algumas coisas muito interessantes para o agroflorestal que a gente pode, do próprio inventário, que eu citei lá no início, né, cruzar essas informações, esses insumos, para gerar os relatórios, os insights dentro do FME. Resumidamente, a gente pode fazer uma utilização do FME para fazer essas integrações com os dados que vocês têm, os dados que estão na web, trazer essas informações ali para dentro do FME, para tentar acelerar ali a questão de performance no dia a dia de vocês, os processos, e vocês terem lucratividade de tempo, né, claro, e monetariamente falando para a companhia também, né? Mas aí são os nossos contatos, pessoal, tá? Eu agradeço o tempo de vocês. Aí acompanha as nossas redes sociais, que tem coisa bacana ali do FME. Vocês viram no início do webinar, né? Mais de 500 formatos diferentes. O FME consegue atingir vários segmentos diferentes ali por conta dessa capacidade de integração de dados que ele consegue atingir. Eu agradeço o tempo de vocês, pessoal. Pessoal, obrigada pela participação, nós agradecemos e contamos com vocês nos nossos próximos webinars. E eu convido vocês, como o Danilo já falou anteriormente, a seguirem as nossas redes sociais, que lá disponibilizamos todas as novidades da plataforma de FME e as informações sobre os próximos webinars. Muito obrigada e tenham uma ótima tarde.